Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que nunca sai de moda: os zumbis nos videogames, de monstros lentos e assustadores até hordas frenéticas que transformaram o gênero em puro caos. Essa é a evolução dos mortos-vivos nos games. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e prepara-se para essa jornada apocalíptica. Quando falamos de videogames de terror, é impossível não lembrar deles, os zumbis. Essas criaturas se tornaram ícones da cultura pop, mas nos jogos digitais eles evoluíram de inimigos quase caricatos para ameaças complexas, que vão do puro terror psicológico até ação desenfreada. Hoje, vamos contar essa história desde os primeiros passos do gênero, passando pelos clássicos que definiram gerações, até os blockbusters modernos que transformaram os mortos-vivos em protagonistas de algumas das experiências mais intensas dos games. Parte 1, os primeiros mortos-vivos digitais, anos 80 e início dos 90. Nos anos 80, os videogames ainda estavam descobrindo como causar medo. Os primeiros zumbis digitais eram mais simbólicos do que aterrorizantes. Jogos como Zombie 1984 para ZX Spectrum traziam experimentos simples, mas já mostravam como a figura do morto-vivo despertava fascínio. Naquela época, gráficos limitados e sons rudimentares não impediam os desenvolvedores de criar atmosferas de tensão. Com o tempo, esses experimentos abririam espaço para algo muito maior. Parte 2. A revolução do survival horror, meados dos anos 90. Foi nos anos 90 que os zumbis realmente ganharam vida nos games. Em 1996, Resident Evil redefiniu o gênero e praticamente criou o termo survival horror. A mansão infestada de mortos-vivos, os corredores escuros e a escassez de recursos marcaram para sempre o imaginário dos jogadores. Era medo puro, com cada porta rangendo como se fosse a última coisa que você ouviria. Resident Evil mostrou que zumbis não eram apenas inimigos, mas ferramentas perfeitas para criar suspense, tensão e desespero. Pouco depois, Resident Evil 2 elevou tudo a outro nível, levando a infestação para a cidade inteira. Parte 3. O terror psicológico e a atmosfera, Silent Hill e além. Enquanto Resident Evil apostava nos sustos diretos, jogos como Silent Hill exploravam o psicológico. Embora nem sempre fossem zumbis tradicionais, a inspiração estava ali: criaturas decadentes, apodrecidas, representando medo e morte. Esse período mostrou como o conceito do morto-vivo podia ser expandido, criando experiências mais profundas que mexiam com o subconsciente do jogador. Foi uma fase em que os zumbis deixaram de ser só monstros para se tornarem metáforas do medo humano. Parte 4. Do terror ao caos, a era da ação, anos 2000. Entrando nos anos 2000, os zumbis ganharam velocidade, força e principalmente números. Resident Evil 4 foi um divisor de águas, trocou o terror lento pela ação frenética, com criaturas mais inteligentes e agressivas. Já Dead Rising colocou milhares de zumbis na tela ao mesmo tempo, oferecendo ao jogador armas improvisadas e situações absurdas. Ao mesmo tempo, Left 4 Dead trouxe o multiplayer cooperativo, onde enfrentar hordas só era possível em equipe. Era o apocalipse zumbi virando um espetáculo de adrenalina. Parte 5. Sobrevivência realista e narrativas emocionais, anos 2010. Na década seguinte, os zumbis provaram que ainda tinham muito a oferecer. The Last of Us redefiniu o gênero, mostrando um mundo devastado por infectados que eram tão humanos quanto monstruosos. Mais do que susto, o jogo trouxe emoção, narrativa e profundidade. Já DayZ e Dying Light exploraram o lado da sobrevivência realista, com fome, sede, crafting e parkour em cidades destruídas. Era o zumbi como pano de fundo para experiências complexas que iam muito além do simples ato de atirar. Parte 6. A cultura pop e a explosão dos zumbis. Não dá para esquecer que o sucesso dos zumbis nos games também andou junto com a cultura pop. Séries como The Walking Dead
e filmes como Extermínio e Madrugada dos Mortos alimentaram a febre e isso refletiu diretamente nos jogos. O público queria caos, hordas e histórias de sobrevivência e os estúdios entregaram de tudo, desde aventuras emocionantes até experiências quase cômicas, como Plants vs Zombies. O zumbi se tornou uma das figuras mais versáteis dos videogames. Parte 7. Os zumbis. Hoje e o futuro do gênero. Hoje os mortos-vivos continuam mais vivos do que nunca. Jogos como Resident Evil Village mostram que a franquia ainda tem fôlego, enquanto títulos independentes continuam experimentando com novas formas de assustar e entreter. O que o futuro reserva? Talvez zumbis ainda mais inteligentes, misturados com inteligência artificial, ou mundos cada vez mais realistas, onde o jogador terá que lutar pela sobrevivência. Uma coisa é certa, os mortos-vivos nunca vão morrer. Pelo menos nos videogames. E essa foi a jornada dos zumbis nos videogames, do terror puro e sufocante até a ação caótica que conquistou milhões de jogadores, uma história que mostra como um simples inimigo pode se transformar em ícone cultural e motor de inovação nos games. Agora eu quero saber, qual é o seu jogo de zumbi favorito? É um clássico do survival horror ou prefere o caos das hordas modernas? Deixe aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu sou o Sony e esse foi mais um episódio do Game Replay News. Até a próxima!